Então, quando os meus filhos tinham ali 8, 10 meses, eu surtei. E eu não entendia o que eu tinha. Na verdade, eu tava com depressão e não conseguia entender. Meu sonho sempre foi ser mãe. E por 5 anos eu tentei engravidar e eu não consegui. Até que eu cheguei numa médica para fertilização e lá elas me disse que eu estava quase infértil e que eu tinha 5% de chance de engravidar ao natural. E naquele momento eu só tinha uma chance. E eu não tinha o dinheiro. Então, como muitos sabem, eu fiz uma janta beneficente, juntei um pouco do dinheiro, fiz empréstimos e fiz tudo aquilo para ter eles. E aí eu tive eles e o meu maior sonho era ser mãe. Desde os 14 anos eu queria ser mãe. Então, naquele momento eu queria fazer tudo que uma mãe fazia. Então, eu não queria que ninguém tirasse aquilo de mim. A Maria Valentina ficou na UTI, no hospital 14 dias. A Maria Valentina com 23 dias se afogou, eu salvei ela assim com muita sorte e dormi 2 meses sentada ao redor do berço dela porque eu tinha medo que ela se afogasse de novo. Então foram meses bem intensos. Eles não dormiam direito, durante o dia eles dormiam 15 minutos, durante a noite eles acordavam 6 vezes, cada um em horários diferentes. Então eu tava num estresse, num cansaço excessivo, por mais que eu tivesse muito feliz em ter eles, que era o sonho da minha vida. Eu tava muito cansada, eu tava muito estressada, eu tava muito debilitada e querendo fazer tudo. E aí tudo que as pessoas me diziam, faz assim, faz assado, aquilo me incomodava profundamente, porque era como se eu me sentisse uma inútil, como se eu não conseguisse fazer aquilo. E eu dizia, se Deus me deu 2 é porque eu dou conta disso. Então eu ficava muito braba mesmo quando eu não conseguia fazer aquilo que eu queria daquela forma, porque tinha alguém ali me auxiliando, que naquele momento eu enxergava como aquele alguém se metendo na minha vida. Chegou um certo dia, eu surtei, peguei minhas coisas, peguei o celular e chave e saí porta fora. E naquele sair porta fora, meu marido veio atrás de mim. O que tu tá fazendo? Onde é que tu vai? E eu dizia, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu quero me matar, eu não aguento mais. E eu saí pela rua andando e o que eu procurava era um lugar para me enforcar. Eu queria me enfiar num mato ou ficar até morrer ali de fome, de frio. Então naquele momento de surto em que eu peguei um celular, minha chave, saí porta fora e meu marido veio atrás de mim, eu entendi que eu precisava de ajuda. Que não era aquilo que eu queria, que tirar minha vida como estava pensando naquele momento não era aquilo que ia me fazer feliz, não era aquilo que ia me trazer paz, né? Então, naquele momento, uma prima do meu marido presenciou essa cena e falou com o filho dela e ele me levou no primeiro centro de Umbanda, onde eu frequentei por 1 ano para me tratar e depois eu trabalhei por mais 2 anos, eu fiquei 3 anos nesse centro. E foi ali que eu descobri, foi ali que eu me encontrei, foi ali que eu entendi que eu podia me curar e que aquilo que eu estava passando era uma depressão, mas eu precisava de ajuda e eu precisava aceitar essa ajuda. E aí naquele momento eu comecei a me descobrir. Lá eu comecei a conhecer sobre ervas, lá eu comecei me conhecer, eu comecei a me curar, a entender muitas coisas, a não julgar, a entender que muitas daquelas coisas que eu julgava que as pessoas estavam se metendo, elas só queriam me ajudar porque elas estavam vendo que eu não estava dando conta, que aquilo era bastante para mim, que eu precisava daquele suporte. Quando um filho nasce, nasce uma mãe, mas nascem preocupações, nascem inseguranças, nascem muitas outras coisas juntas. E é muito importante, hoje eu entendo quanto é importante a gente ter uma rede de apoio. Mas naquele momento eu só queria agarrar os meus filhos como uma leoa e eles eram só meus, eu não queria que ninguém estivesse ao redor, eu queria fazer tudo. Eu achava que eu era a Mulher Maravilha. Tanto que tem fotos minhas debruçada no sofá, dormindo sentada no chão e a criança ali acordadona brincando. Então, rede de apoio é ótimo. Então, se hoje tu pode ter uma rede de apoio, valorize essa rede de apoio, porque talvez se eu não quisesse ter dado conta de tudo lá atrás, eu não teria entrado em depressão, eu não teria surtado querendo me matar. E
E o quanto a espiritualidade, o quanto a Umbanda, no meu caso, tá? O quanto a Umbanda, o quanto a espiritualidade me fez eu me encontrar e me entender. Eu já tinha passado por muitos centros espíritas, kardecistas em Caxias. E eu gostava, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Confesso que quando eu cheguei naquela casinha, lá no meio do nada, no interior de Flores da Cunha, uma casinha velha, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? E aí vem todos aqueles julgamentos, né? Meu Deus, no meio do mato, essa casa caindo aos pedaços, onde é que eu tô me metendo? Será que tem matança de bicho? O que será que acontece aqui? E todas aquelas perguntas, todas aquelas inseguranças e o preconceito de tudo que a gente escuta sobre a religião Umbanda me fez eu querer sair dali. Só que eu não tinha como sair dali. Eu tava em Flores da Cunha, no interior, de carona, não tinha como sair. Agora que eu tô aqui, eu vou ter que entrar. E eu entrei. E quando eu entrei, eu me senti tão em casa, que eu nunca mais parei de ir, né? Por 3 anos, aquela casa foi a minha casa. E eu sou muito grata. A primeira casa que me acolheu, a primeira casa que me ensinou os primeiros passos, que me ensinou o beabá, né? E depois a religião, independente de qual ela seja, é um aprendizado constante, você nunca para de aprender, você está sempre estudando, você está sempre se melhorando, você está sempre se autoconhecendo. E até que eu caí nessa última casa onde eu estou agora, e a reforma íntima, ela é essencial para isso. Você olhar para você olhar para o seu interior e você entender que você precisa se reformar intimamente, que você precisa se autoconhecer, que você precisa mudar o seu modo de vida, mudar o seu modo de pensar. Isso faz toda a diferença naquilo que tu quer conquistar. O que eu quero dizer com toda essa história que eu contei pra você? Que eu me encontrei na Umbanda, que eu me encontrei nas terapias, que eu me encontrei mexendo com as ervas. E você? Você já parou pra se perguntar qual é o seu lugar? Você já parou pra se perguntar se você já se encontrou? Ou se você tá indo pelo ouvido dos outros e tá com medo de frequentar um lugar porque você ouviu isso aqui, ouviu isso ali, tal pessoa foi e não gostou. Cada um é único, cada ser é único. O que é bom pra mim pode não ser bom pra você, e o que é bom pra você não é bom pra mim. O que é certo pra você pode não ser certo pra mim e vice-versa. Então que você possa olhar as coisas com os seus olhos, com os teus olhos, os teus pensamentos, a tua visão, o teu ponto de vista, antes de julgar aquilo que vieram te contar. E com tudo isso, me veio uma vontade incrível de criar um curso básico, ao vivo, para ensinar você a sentir, para ensinar você a desenvolver a tua intuição, o teu sexto sentido, para ensinar você a fazer oferendas simples, para buscar emprego, para buscar equilíbrio emocional, para buscar paz de espírito, com coisas simples, com ervas, com folhas, com velas, com frutas, com coisas simples que temos na nossa natureza. É do mais puro coração. Então, se tu tem essa vontade de se conhecer, de despertar, tem lista de espera, é só me chamar.